Olá, sou a professora Nayara Falcão e sejam bem-vindos a mais um #feedback da aprendizagem do 8º ano do Ensino Fundamental 2, componente curricular Matemática. Vamos trabalhar agora a atividade de número 2 do 8º ano. Sobre o que é essa atividade de número 2. Essa atividade de número 2 refere-se a resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas. Para isso, vamos compreender inicialmente a ideia de perímetro. Observem essa figura construída com palitos de fósforo. Quantos palitos foram usados? Se considerarmos que um palito corresponde a uma unidade de comprimento, podemos determinar o comprimento do contorno dessa figura. Para isso, vamos contar quantos palitos foram necessários para construir essa figura. Então, dessa forma, temos que, começando a contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, foram necessários 16 palitos, ou seja, 16 unidades de comprimento compõem o contorno dessa figura. Esse contorno também chamamos de perímetro. Dessa forma, temos que o perímetro de uma figura plana é o comprimento do contorno dessa figura. Ou ainda, o perímetro de uma figura plana é a soma de todos os lados dessa figura. Com isso, vamos resolver a nossa atividade. Temos então a primeira questão da atividade. Lendo o enunciado. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará no mínimo quantos metros de tela? Então, nós temos aqui as alternativas. Então, para responder essa questão, nós temos que calcular a quantidade de tela que o Rodrigo utilizou para cercar todo esse terreno. Então, trazendo o desenho aqui para a nossa folha, temos o seguinte. Onde essa medida é igual a 40 metros. A frente aqui do terreno, ele divide esse pedacinho aqui é o portão de 2 metros e o restante com tela de 25 metros. Para a gente calcular a quantidade de tela necessária, vamos calcular o perímetro dessa figura. Para isso, temos o seguinte. A quantidade de tela vem circundando aqui toda a nossa figura até chegar no portão. Portanto, vamos somar 40 metros com 27. Por que 27? Porque aqui eu tenho 25 mais 2 metros. Então, aqui eu tenho 27 metros. Somar ainda com essa outra medida, que também é 40 metros. Então, essa medida é 40, equivale a essa mesma medida. Somado com esse pedacinho aqui, ó, que é de tela, 25 metros. Por que que eu não somo esse pedaço? Porque esse pedacinho aqui é o portão de madeira. Então, somando, nós obtemos um total de 7 mais 5, 12. 5, 7, com mais 6, 13. Portanto, obtemos aí, ó, 132 metros de tela são necessários para
fazer esse cercado. Portanto, item correto, item C de casa. Vamos agora para a segunda questão. Questão 2 tem o seguinte enunciado. A figura a seguir representa uma janela que terá seu contorno decorado com luzes do tipo pisca-pisca, que são vendidas por metro. Assinale a alternativa que representa a quantidade em metros de pisca-pisca que serão utilizados. Então, fazendo a representação da janela, nós temos o comprimento da janela, diz aí que é 1,55 metros. Então, dividindo, nós temos aqui a nossa janela. E a altura da janela é 0,95 metros. A questão pede a quantidade de pisca-pisca, sabendo que ela vai contornar toda a figura. Quando nós falamos em contorno, estamos nos referindo a perímetro. Então, eu vou calcular a quantidade total de pisca-pisca para contornar toda a nossa janela. Para isso, vamos somar as medidas dessa janela. Então, vamos somar 1,55 com 0,95. Lembrando que números decimais, na adição, sempre vírgula abaixo de vírgula. Mais comprimento novamente, né? 1,55. E a altura, novamente, 0,95. Somando, né, todos os termos, obtemos um total de 5 metros de pisca-pisca. Então, serão necessários 5 metros para contornar toda a janela. Alternativa correta, letra B de bola. Por último, temos a nossa questão de número 3. Vamos ao enunciado. Certa empresa dispõe de uma área de estacionamento retangular de 20 metros de largura por 42 metros de comprimento. Deseja-se cercar essa área com um muro, deixando a entrada com 4 metros de largura, como mostra a figura abaixo. Se cada metro de muro construído custa R$200, quantos reais serão gastos para construir o muro desejado? Portanto, para a gente resolver essa questão, vamos dividi-las em partes. Primeiro, vamos calcular a quantidade de muro que será construído. Então, vamos calcular o tamanho do muro. Esse tamanho do muro se refere ao perímetro dessa figura. Portanto, o perímetro dessa figura podemos calcular da seguinte forma. Nós temos que o terreno pode ser representado da seguinte forma. Então, aqui a gente tem o nosso terreno. Aqui é o portão, né, de 4 metros. Comprimento, 42 metros. E a largura, 20 metros. Para a gente calcular o perímetro, vamos somar as dimensões. Comprimento, 42. Com largura, 20. Novamente, o comprimento, né, porque aqui é um contorno. Com a largura. Só que nessa largura, eu não vou considerar essa parte que vai ser deixada para o portão. Portanto, se era 20 metros total, somente esses dois pedaços aqui serão 16 metros. Somando, portanto, nós obtemos um total de 120 metros. Portanto, serão construídos 120 metros de muro. Sabendo disso, vamos para a segunda parte da resolução. Custo para construir esse muro. Sabendo que 1 metro custa R$200, quanto vai custar os 120 metros de muro construído?
Então, vamos multiplicar 120 por 200. Então, multiplicando 120 por 200, obtemos 24.000. Ou seja, a construção desse muro custa 24.000 reais. Obtendo, portanto, né, como item correto, a alternativa D de dado.